Sabe, quando a gente olha para uma figura como Hugo Chávez, vem à mente aquelas excentricidades, o jeito dele. Sim, o teatro todo. Exato. Mas e se aquilo tudo não fosse só teatro? E se fosse, na verdade, parte de uma estratégia bem calculada e talvez até perigosa? E se aquele discurso todo, o anti-americanismo, a retórica da revolução, escondesse uma aliança com o que há de, assim, pior no crime transnacional? Pois é, são essas as perguntas que guiam a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar aqui nas primeiras 150 páginas do livro Hugo Chávez, O Espectro, do jornalista Leonardo Coutinho. A nossa missão é tentar entender as conexões que o autor aponta, né? Conexões entre o chavismo, o narcotráfico, o terrorismo e até uma conspiração nuclear que parece coisa de filme. É. O objetivo é entender como, segundo a fonte, o Chávez usou o caos. Usou o caos como uma ferramenta mesmo, para construir esse projeto de poder que foi muito, muito além da Venezuela. E para começar a entender esse projeto, o livro argumenta que a gente precisa primeiro olhar para o homem. A fonte o descreve não só como um político, mas como alguém movido por um ressentimento muito profundo. Uhum. Que viria de traumas de infância, violência doméstica, abandono. Isso parece ser a chave para muita coisa que vem depois. Exatamente. O autor defende que esse ressentimento não era só um traço da personalidade, era um motor da ideologia dele. Tem uma anedota no livro que ilustra isso muito bem. Qual? No mesmo dia em que ele repreende um militar por tratar a mãe dele com uma cortesia que ele achou excessiva, ele desabafa com assessores e diz: "Essa mulher agora me procura. Ela me fudeu a vida inteira e só agora se aproxima de mim." Nossa, é uma contradição brutal, né? É a imagem pública que ele quer projetar versus o ressentimento privado. O livro apresenta isso como uma constante na vida dele. E como é que essa personalidade, essa complexidade toda, vira política? Porque, bom, ter problemas pessoais é uma coisa, outra é transformar isso num projeto de nação. Aí que está a conexão que o livro faz. A aversão dele à ordem, a tudo que já existia, não era anarquia. Era um desejo de substituir toda e qualquer autoridade pela dele. Ele não reconhecia a legitimidade em nada que veio antes. Nada. E isso levou ele a desafiar protocolos de um jeito sistemático, sabe? Deliberado. O episódio com a rainha da Inglaterra, que a obra cita, é um exemplo clássico. Ah, que ele teria tocado nela. Isso. Quebrou o protocolo. Algo impensável. E depois, para os assessores, ele se vangloriou. Disse algo como: "Viram a cara da velha? O que esses ingleses pensam que são?" Não foi uma gafe, foi uma performance. Uma performance. Uma afronta calculada. E essa rebeldia virou a base da política externa dele. Ok, vamos desempacotar isso porque é aqui que a história vira um thriller de espionagem de verdade. Um dos pontos mais surpreendentes que o livro traz é essa aliança secreta do Chávez com o Irã do Ahmadinejad. Uhum. A cena descrita é de um encontro secreto em Caracas, em 2007. Depois dos discursos, os dois se reúnem e o plano é traçado ali. E qual era o plano? Usar a Venezuela como uma fachada para o Irã conseguir segredos nucleares da Argentina. O que é fascinante aí é a mecânica da coisa. Não era só uma aliança ideológica anti-americana. Era uma operação muito pragmática. E ambiciosa. Chávez não ofereceu só a fachada diplomática. Ele ofereceu dinheiro. Ele ofereceu os meios financeiros. O livro relata que ele deu uma ordem expressa para o governo dele comprar, de forma massiva, títulos da dívida argentina. Mas por quê? Por que investir tanto dinheiro assim em outro país? Qual era a lógica? Era uma forma de cooptação financeira em escala nacional. A Argentina, na época, vivia uma crise econômica séria, né? Tinha dificuldade de conseguir crédito. Certo. Ao comprar bilhões em títulos, Chávez virou, na prática, um dos principais credores do país. A lógica era simples: injetar tanto dinheiro na Argentina que o governo da Cristina Kirchner se sentiria, politicamente obrigado a cooperar em outras áreas. Não era um favor. Não. Era a criação de uma alavanca de poder. Ok, a alavanca financeira foi criada. Mas como ela foi usada para a questão nuclear? O salto parece muito grande.
E como eles esconderam uma operação desse tamanho, com 3 países, de agências de inteligência do mundo todo? E essa é a parte mais engenhosa, segundo o autor. A operação foi escondida à vista de todos, disfarçada de acordos bilaterais, aparentemente inofensivos. Como assim? O livro descreve a criação de 200 fábricas socialistas. No papel, eram acordos para construir indústrias na Venezuela com a ajuda argentina e iraniana. Fábrica de bicicleta, de laticínio, de trator. Mas na prática? Na prática, a fonte alega que muitas dessas fábricas eram galpões vazios, projetos que nunca saíram do chão. Elas serviam para 2 coisas: lavar dinheiro e, principalmente, justificar a transferência de equipamentos sensíveis e a vinda de técnicos iranianos e argentinos para a Venezuela. Exato. Longe dos olhos dos inspetores internacionais. Era uma triangulação perfeita. E o livro conecta essa teia diretamente a um dos casos mais trágicos da história argentina, a morte do promotor Alberto Nisman. Sim, essa conexão é um dos pontos mais sombrios da narrativa. O Nisman investigava o atentado à AMIA, né? E a investigação o levou a um acordo entre Argentina e Irã. Segundo as fontes do livro, ele estava chegando perigosamente perto de expor não só o acobertamento do atentado, mas toda essa conspiração nuclear. Toda a conspiração. A morte misteriosa dele dias antes de ele apresentar a denúncia formal contra a presidente ganha uma nova camada de complexidade, né? Com certeza. O autor até cita um ex-alto funcionário chavista que, quando procurado para testemunhar, teria dito: "Não quero ser assassinado como Nisman." Que pesado. Bom, da conspiração nuclear para o narcotráfico. A pergunta que o livro levanta é: como é que um líder que se dizia socialista, revolucionário, se envolve tão fundo assim com o tráfico de cocaína? Parece uma contradição ideológica. E a fonte argumenta que essa contradição foi resolvida com uma justificativa ideológica própria. O livro narra um diálogo em que o Fidel Castro teria orientado Chávez. Orientado sobre o tráfico. Uhum. A lógica apresentada era de que a cocaína não deveria ser vista como um problema moral, mas como um instrumento de luta contra o imperialismo. Nossa! A ideia era dupla. Primeiro, inundar a sociedade americana com drogas para desestabilizá-la por dentro. E, ao mesmo tempo, usar os lucros bilionários para financiar a Revolução Bolivariana. Era transformar o narcotráfico numa arma de guerra. Uma arma de guerra irregular, exatamente. Uma justificativa moral para o crime. E como isso foi estruturado dentro do Estado venezuelano. Porque uma coisa é ter a ideia, outra é botar para funcionar. Aí que, segundo o livro, nasceu o narcobolivarianismo. Chávez teria dado a bênção para criar o que ficou conhecido como o Cartel dos Sóis, uma rede de altos oficiais das Forças Armadas. O nome vem das insígnias dos generais, certo? Isso. Eles passaram a controlar as rotas do tráfico. Fizeram uma parceria estratégica com as Farc, na Colômbia, que produziam a droga. A Venezuela, com seus portos e aeroportos, virou o grande corredor. Então o Estado não estava combatendo o tráfico. O Estado era o tráfico. O livro traz um relato interno sobre isso que parece roteiro de filme. Sim, é o testemunho do Lemci Salazar. Ele foi da guarda pessoal do Chávez por quase 10 anos e depois trabalhou na segurança do Diosdado Cabello, o número 2 do regime. E ele desertou, né? Desertou e virou testemunha para as autoridades americanas. E ele descreve uma cena que ele viu pessoalmente, o Diosdado Cabello, que na época era presidente da Assembleia Nacional, Sim. em uma praia isolada, despachando pessoalmente lanchas rápidas carregadas com toneladas de cocaína. É a imagem que resume a fusão completa entre o Estado e o crime. E a deserção do Salazar, claro, teve consequências mortais para quem ficou. Imediatamente. Depois da fuga dele para os Estados Unidos, o livro relata uma série de assassinatos de outros guarda-costas de figurões do chavismo. Pessoas que também podiam ser testemunhas. Exato. Oficialmente, todos os casos foram registrados como latrocínio, roubo seguido de morte. O que, bom, é uma explicação plausível num país como a Venezuela. Mas a fonte sugere outra coisa. A fonte sugere que foi uma queima de arquivo sistemática.
Uma mensagem bem clara para qualquer um que soubesse demais e pensasse em falar. E aqui que a história fica realmente interessante, porque ela cruza a fronteira e chega no Brasil de um jeito muito concreto. A Operação Lava Jato. A Lava Jato abriu uma janela para essas conexões. Exatamente. O livro descreve como o ex-presidente Lula teria intermediado a contratação dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura para a campanha de reeleição do Chaves em 2012. O Chaves estava doente, a eleição era de altíssimo risco. O relato no livro diz que a preocupação era que uma derrota dele seria pior que a queda do Muro de Berlim para a esquerda na América Latina. E o depoimento da Mônica Moura, que está no livro, inacreditável nos detalhes. Ela descreve que recebia os pagamentos pessoalmente do Nicolás Maduro, que era o chanceler. E não era por transferência bancária. Longe disso. Eram malas. Mochilas, caixas com milhões de dólares em espécie. Ela relata encontros no próprio Palácio de Miraflores para pegar o dinheiro. Tem uma passagem que ela conta que o Maduro ofereceu batedores da polícia para ela levar o dinheiro em segurança pro hotel. É uma cena que mostra a normalização completa de operações ilegais dentro do governo. E o mecanismo de pagamento era mais complexo. Envolvia também empreiteiras brasileiras, né? Como é que isso funcionava exatamente? O acerto total pela campanha teria sido de 35 milhões de dólares. Tudo via Caixa 2. Uma parte vinha em espécie do Maduro e a outra, segundo o livro, era paga no Brasil. Pelas empreiteiras. Pelas empreiteiras com grandes obras na Venezuela. Odebrecht, Andrade Gutierrez. O livro argumenta que, para essas empresas, era estratégico pagar parte da campanha do presidente garantia, não só a continuidade dos contratos bilionários, garantia que o governo venezuelano ia continuar liberando os pagamentos por esse serviço. E isso cortava a burocracia, era uma forma de manter a engrenagem da corrupção funcionando dos dois lados da fronteira. E o livro aponta uma figura-chave que articulava isso tudo. Sim, o então embaixador venezuelano no Brasil, Maximilian Arvelais. Ele é descrito como o grande articulador, a ponte que conectava o governo chavista, o PT e as empreiteiras para que essa engrenagem funcionasse. E a trajetória dele depois é curiosa. No mínimo. Ele se muda para os Estados Unidos e vira produtor de cinema em Hollywood, financiando filmes como Snowden, do Oliver Stone. E a pergunta que fica no ar... De onde vieram os recursos para essa nova e caríssima carreira? Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças dessas primeiras 150 páginas, a imagem que aparece é de um projeto que ia muito além da política, né? Muito além. O chavismo, como descrito na fonte, parece uma teia complexa que unia ideologia revolucionária com operações criminosas em escala global. Um projeto que usava o petróleo, a cocaína, as alianças, junto com regimes como o do Irã, usava tudo isso como ferramenta para um objetivo maior: desestabilizar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. A política era o discurso, mas o crime era o motor. E isso nos leva de volta ao título do livro, O Espectro. Precisamente. O autor argumenta que, mesmo depois da morte do Chaves, em 2013, as estruturas que ele criou não sumiram. A aliança entre o Estado e as redes de crime, a corrupção como política, as alianças sombrias, tudo isso continuou ativo, assombrando o continente e principalmente o povo venezuelano. O legado dele não seria só político, mas uma infraestrutura criminosa que se fundiu com o Estado e sobreviveu ao seu criador. O que o livro descreve, no fundo, é um processo em que um governo e uma rede criminosa podem se tornar indistinguíveis. E isso levanta uma questão final, bem provocadora, para a gente pensar. Num cenário como esse que o livro descreve, onde as fronteiras entre Estado, crime e ideologia se dissolvem, quais são as ferramentas que uma sociedade tem para diferenciar um projeto político legítimo de uma organização criminosa que simplesmente conquistou o poder? E que passou a usar a máquina do Estado para seus próprios fins. Quando o crime se veste de ideologia, como a gente aprende a reconhecê-lo? Olá, no nosso mergulho de hoje a gente vai analisar um material bem polêmico e denso. Bastante. São trechos do livro Hugo Chávez, O Espectro, do jornalista Leonardo Coutinho. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a tese central do autor, que descreve, assim, a formação de uma rede muito complexa sobre o governo Chávez na Venezuela. Isso. É uma história que, segundo ele, conecta narcotráfico, terrorismo internacional e
e uma estratégia de poder que vai muito além das fronteiras da Venezuela. E é importante a gente frisar desde o começo que o argumento do livro vai além de uma simples denúncia de corrupção ou, sei lá, autoritarismo. Certo. A tese é que o projeto chavista teria evoluído para algo diferente, um modelo meio híbrido, um Estado que não apenas flertava com o crime, mas que teria se fundido a ele. Se fundido. Como assim? Usando o crime transnacional como uma ferramenta mesmo, uma ferramenta de política externa. A análise das fontes que a gente tem aqui busca entender como essa suposta engrenagem funcionava. Ok? Então, vamos começar pelo conceito que parece ser a base de tudo isso, um termo que o livro populariza: narcobolivarianismo. Isso. Só o nome já parece saindo de um thriller de espionagem, né? Mas o que ele significa na prática, segundo a obra? Bom, o livro descreve isso como uma doutrina mesmo. A origem, segundo a fonte, estaria num conselho que o Fidel Castro teria dado ao Chávez. Fidel Castro. Exato. A ideia seria basicamente que a cocaína, que o Império Americano tanto consome e combate, poderia ser usada como uma arma contra ele. Uma arma? Sim, inundar o mercado americano com a droga desestabilizaria o inimigo e, ao mesmo tempo, claro, geraria um caixa 2 gigantesco para financiar a revolução na América Latina. Peraí, então a proposta era ressignificar o tráfico, deixar de ver como um crime e passar a enxergar como um ato de guerra, uma ferramenta revolucionária. Exatamente. Isso é uma virada de chave conceitual muito, muito pesada. Mas parece um pouco teoria da conspiração. O que o livro apresenta como evidência de que isso foi mais do que uma ideia e virou política de Estado? Então, é aí que a análise entra nos detalhes. O autor argumenta que não se tratava de corrupção pontual, sabe? De um general aqui e outro ali recebendo propina. Não era algo isolado. Não, a tese é que o próprio aparelho estatal foi mobilizado para essa tarefa. E a fonte principal para essa alegação é o depoimento do Lence Salazar. Lempsy Salazar, quem era ele? Ele foi, por anos, do círculo de segurança mais próximo do Chávez e depois do Diosdado Cabello, que era o segundo homem mais forte do regime. Alguém de dentro, então. E o que ele relata? O Salazar descreveu aos promotores americanos ter visto pessoalmente o Diosdado Cabello coordenando o despacho de lanchas rápidas Lanchas? carregadas de cocaína saindo de uma propriedade rural. Quer dizer, não estão falando de um funcionário corrupto qualquer, né? Não, de jeito nenhum. A fonte alega que era o presidente da Assembleia Nacional, uma das figuras mais poderosas do país, com a mão na massa, literalmente. É uma acusação de outro nível. Exatamente. E a partir daí, o livro descreve a criação do que ficou conhecido como o Cartel dos Sóis. Isso, o nome é uma alusão às insígnias em forma de sol nos uniformes dos generais venezuelanos. Ah, entendi. Mas não seria um cartel clássico com um chefão tipo Pablo Escobar, seria uma rede de altos oficiais que, segundo o autor, usava a infraestrutura do Estado. Como assim? Tráfico. O Estado não combatia o tráfico, ele se tornava o principal sócio. É como se a logística de uma grande corporação fosse usada para um negócio paralelo e ilegal. Só que a corporação é um país inteiro. Exato. E essa estrutura toda teria se tornado tão natural, tão parte do sistema, que as linhas entre família, governo e crime teriam se apagado. O exemplo mais emblemático que o livro apresenta para ilustrar esse ponto é a prisão dos sobrinhos da primeira-dama, a Cília Flores, em 2015. Ah, eu me lembro desse caso. Pois é, eles foram pegos em flagrante no Haiti pelo DEA, Agência Antidrogas Americana, tentando fechar a venda de 800 quilos de cocaína. 800 quilos? E durante a negociação, que foi gravada pelos agentes, eles se gabavam de ter controle total do hangar presidencial no aeroporto de Caracas para despachar a droga. Do hangar presidencial. Isso. Para o autor, é a prova cabal de como o crime tinha virado um assunto de família no centro do poder. Ok, entendi. Se o narcotráfico era o motor financeiro desse projeto, o combustível da máquina, o livro argumenta que a ambição ia muito além. Muito além. O dinheiro era só o meio. O próximo passo era usar esse poder para construir alianças ainda mais perigosas. E isso nos leva direto para a conexão com o Irã e o Hezbollah, certo? Como essa ponte foi construída? A peça-chave dessa conexão, segundo o livro, foi uma rota aérea aparentemente inofensiva. Uma rota aérea? Sim.
o voo semanal da estatal Conviasa entre Caracas, Damasco e Teherã. Ele foi apelidado por analistas de inteligência de aeroterror. Aeroterror? Que nome? E por um motivo. Esse voo era um desastre comercial. Dava um prejuízo de milhões de dólares por ano. Ninguém entendia por que ele era mantido. E qual era a explicação, segundo as fontes do livro? O valor dele não era comercial, era estratégico. O livro, baseado em documentos e depoimentos de desertores, afirma que o voo operava com uma regra: zero inspeção. Zero inspeção. Nem na decolagem em Caracas, nem na aterrissagem. Era um corredor seguro para transportar qualquer coisa: dinheiro, equipamentos sensíveis e, principalmente, agentes. Funcionava como um duto invisível conectando o Oriente Médio ao coração da América do Sul. E existem exemplos concretos de quem usou esse duto. Sim, existem. O caso mais notório citado é o de Mohsen Rabbani. Rabbani. Ele é apontado pela justiça argentina como cérebro do atentado terrorista contra a AMIA, em Buenos Aires, em 94. Um atentado que deixou 85 mortos. Nossa. Pois é, o Rabbani, com o alerta vermelho da Interpol nas costas, viajou livremente pela América Latina usando esse voo e passaportes venezuelanos. Passaportes venezuelanos. Sim, que eram documentos oficiais, autênticos, mas com identidades falsas emitidos pelo governo Chávez. A Venezuela teria se tornado, na prática, uma base de operações e um porto seguro para esses agentes. Entendi. E onde a cocaína entra nessa história? Se a aliança era ideológica contra o inimigo comum americano, como que o narcotráfico se encaixa nessa relação com o Hezbollah? O livro aponta uma figura central para essa engrenagem, Tarek El-Aissami. Quem é ele? Um venezuelano, de origem sírio-libanesa, que ascendeu a postos altíssimos, como ministro do interior e até vice-presidente. Ok. Conhecido por suas conexões com o mundo árabe, El-Aissami seria, segundo a acusação formal do governo americano, que é citada no livro, a ponte que conectava as Farc, na Colômbia, que produziam a cocaína, Exato. e o Hezbollah, que precisava de dinheiro. A droga saía da Colômbia, passava pela Venezuela sob proteção estatal e os lucros eram lavados e canalizados para financiar as operações do Hezbollah no Oriente Médio. Então era uma relação de benefício mútuo. Um ganha-ganha macabro. Totalmente. O Hezbollah conseguia uma fonte de financiamento massiva e uma base estratégica nas Américas. E Chávez, o que ele ganhava com isso? Poder. Poder assimétrico. Era a chance de um país com poderio militar convencional limitado desafiar uma superpotência. Entendi. Ao se aliar a grupos que operam nas sombras com táticas de guerrilha e terrorismo, Chávez importava um método de confronto. O livro argumenta que ele não via o terrorismo como um mal a ser combatido, mas como mais uma ferramenta na sua caixa de política externa. Para ser usada contra os Estados Unidos. Isso. As fontes chegam a conectar essa rede a um plano que foi frustrado pelo FBI para explodir tanques de combustível do aeroporto de JFK, em Nova York. Sério? Isso é muito grave. O que nos leva ao terceiro ponto. Se o narcotráfico era o financiamento e a aliança com o terrorismo era a ferramenta de força. Isso. Como o livro descreve a aplicação prática disso para expandir a influência venezuelana nos países vizinhos? Como essa revolução era exportada? Bom, com o preço do petróleo nas alturas, chegando a $150 o barril, Chávez tinha um poder financeiro quase ilimitado, além do dinheiro do tráfico. Certo. E ele usou isso de forma muito agressiva. O livro detalha como não se tratava só de discursos e diplomacia. Havia uma exportação de um método. Um método. De Francisco de Miranda. Ela recebeu treinamento em Cuba e, segundo o autor, foi equipada com milhares de fuzis Kalashnikov comprados da Rússia. Um exército paralelo. Exato. Leal não ao Estado, mas ao projeto revolucionário. E como esse método foi aplicado fora da Venezuela? As fontes descrevem várias frentes. Na Argentina, por exemplo, Chávez teria comprado bilhões de dólares em títulos da dívida, salvando o governo Kirchner da bancarrota. E isso não era generosidade, claro. Claro que não. Era compra de influência política e lealdade.
O livro também detalha o financiamento a movimentos sociais, com braços paramilitares, como o de Milagro Sala, no norte da Argentina, que funcionava como um estado paralelo na região. E no caso da Bolívia, com Evo Morales? A influência lá também foi direta. Segundo o livro, foi ainda mais direta. A fonte descreve um episódio em 2008, durante uma grave crise política na Bolívia, com protestos da oposição. O que aconteceu? O autor relata, com base em registros de voo e testemunhos, que aviões militares venezuelanos pousaram de forma irregular na Bolívia. Irregular. Sim, transportando tropas e veículos blindados para ajudar a reprimir os protestos e garantir a permanência de Evo no poder. Foi uma intervenção militar direta, ainda que não declarada. Uau! A influência não parou na América Latina, né? O livro faz uma conexão surpreendente que chega até a política europeia. Como que se deu isso? Essa é uma das partes, mais controversas. O livro apresenta documentos, supostamente de arquivos da inteligência venezuelana, que detalham o financiamento de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros? Através de uma fundação para a criação do que viria a ser o partido de esquerda espanhol Podemos. A figura-chave nesse processo seria um cientista político espanhol chamado Jorge Verstrang. E quem é esse Verstrang? Ele é um acadêmico conhecido pela teoria da guerra assimétrica. Basicamente, é um manual sobre como um ator mais fraco pode derrotar um inimigo mais forte usando táticas não convencionais. Que tipo de táticas? Guerrilha urbana, propaganda e até terrorismo. O livro dele se tornou leitura obrigatória na Academia Militar Venezuelana. Então a ideia não era só financiar um partido. Não. A análise sugere que Chávez não estava apenas financiando um partido amigo. Ele estava exportando sua doutrina de confronto, semeando na Europa a mesma lógica de desestabilização que aplicava na América Latina. Ao final desta análise, o que a gente tem é o retrato pintado pelas fontes de um projeto de poder que borrou completamente as fronteiras entre Estado e crime, entre política e guerra. Exato. Uma teia que, partindo de Caracas, conectou a guerrilha colombiana ao terror xiita e usou petrodólares e narcodólares para redesenhar o mapa político do continente. Isso. E a análise do material nos deixa com uma reflexão importante. Quando a gente olha para o colapso de um país como a Venezuela, nosso foco tende a ser nas causas internas, né? Sim, a má gestão econômica, a hiperinflação, a repressão. Exato. No entanto, o argumento central do livro sugere que é impossível entender a crise venezuelana sem olhar para essas redes externas, muitas vezes criminosas, que o próprio Estado construiu e das quais se tornou dependente. E essas redes não somem. Não desaparecem com a morte de um líder ou com a falência da economia. Elas persistem, se adaptam e continuam operando. No fim das contas, isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha. O livro argumenta que o modelo bolivariano corroeu as instituições democráticas não apenas pelo autoritarismo clássico, mas por algo, talvez, mais profundo. Essa fusão do aparato estatal com o crime transnacional. Sim, é uma corrosão por dentro. A questão que fica para a nossa reflexão é: até que ponto outras nações, mesmo aquelas com instituições que parecem sólidas, estão imunes a esse tipo de infiltração, onde a linha que separa a ideologia política, a segurança nacional e o crime organizado se torna, por estratégia, deliberadamente invisível.